E aí, pessoal, tudo bem? Carmelo de Los Santos aqui para mais uma live da quarentena, live da quarentena. Essa semana com uma semana super especial, que é a semana das mulheres no violino. E mulheres do violino, na verdade, eu chamei de do violino. Porque são não só porque são mulheres, mas também porque impactam de uma maneira tão decisiva na vida, no cenário brasileiro. Então eu quis assim escolher e conversar com gente assim que eu tinha interesse já há muito tempo de conversar. E a convidada de hoje é uma pessoa que eu não conheço ao vivo ainda, o que vai ser muito interessante para mim, que é a Gabriela Queiroz, que deve ter entrado aqui ou vai entrar daqui a pouco. Vamos ver. Eu acho que estou com uma conexão ruim aqui, pessoal. Vamos ver se a Gabriela entrou. Gabriela, se tu entrares aí, dá um alô, porque às vezes é difícil de ver aqui. Isso aí, Karen. Ainda mais por serem mulheres. Eu acho que é importante, né? A gente eu acho que é uma questão de igualdade. A gente vê tão pouca mulher exercendo assim é, cargos importantes em tudo, em todas as áreas, mas na nossa área que é a música, né? Tem pouco ainda, pouco. Então estamos aqui com Gabriela Queiroz que vai entrar. Cadê a Gabi? Cadê a Gabi? Gabi, dá um alô aí pra gente. Ali, cheguei. Tá ali, vou chamar agora, eu vou te puxar pra conversa. Espero que a minha internet aqui seja boa, porque está sendo bastante usada a nossa internet aqui em casa. Gabi vai entrar daqui a pouco. Gabriela. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Posso te chamar de Nossa, Gabi sem ter a menor intimidade? pode. Ah, Pode? não, eu sou Gabi já desde o primeiro Pois dia. é, todo mundo chama Gabi, Gabi, Gabi. Mas a verdade Sim. é que a gente não se conhece ainda ao vivo, né? Não, nossa, isso é inédito, Isso né? é uma coisa. Pois é. Ih, calma aí que trancou aqui para mim. Não sei se trancou para o pessoal aí também, mas acho que a conexão não está muito boa. Gabi, 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 volte para nós. Ih, tá meio ruim. Tu tinha me avisado, né, Gabi, que a conexão talvez não fosse a melhor hoje. É que realmente está todo mundo usando internet para trabalhar, para se comunicar com familiares, e as redes de internet estão piorando, né? Gabi, sai e entra de novo. Vamos ver se a gente melhora aí. De repente vai ser melhor. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela audiência de vocês. Eu acho que vai ser melhor sair, Gabi. Aí eu toco outra música enquanto sai e tu volta. Tenta sair e entrar. Isso. Sabe qual é o problema de ficar tocando aqui? É que parece que é live. Se fizer qualquer errinho, não tem problema. Depois fica no YouTube. E esses negócios aqui eu não tenho estudado nada, gente. Eu tenho estudado, mas não isso aqui que eu tô tocando para vocês. Gabi, volte aqui para nós. É, eu vou desligar os comentários, porque realmente os comentários pesam mais, eu tenho notado. Vamos ver se a Gabi volta. Aí já vou desligar os comentários. Não está nem conectando. Se a Gabi não puder voltar hoje, eu falo um pouco sobre vida acadêmica, do meu conhecimento, né? Mas realmente gostaria muito que a Gabi estivesse aqui. Ela está tentando conectar, tentando conectar.
comentários aí. O que a gente podia conversar enquanto a Gabi não volta? Marcelo, já passou? Oi, Gabi, não tá entrando. Eu vou cancelar e te convidar. Vou te chamar de novo. Ih, agora a minha imagem sumiu. Aí, voltou. Tá difícil, hein? Ah, mas fazer uma live só de áudio é meio complicada, né? Quem é que conhece isso aí? A minha conexão tá do Wi-Fi. O que vocês acham de eu sair do Wi-Fi? Sair do Wi-Fi e entrar no meu banco de dados aqui. Porque eu acho que vai ser melhor para todo mundo. Um segundo. Voltamos. Vamos ver se melhora. Opa! Vamos ver. Eu vou tirar o bate-papo, mas é que eu preciso do bate-papo. Eu preciso do bate-papo aqui para convidar a Gabi de novo. Assim que ela entrar, porque ela não está me pedindo a requisição. Nossa, tá difícil hoje, hein? Mas é que tá realmente, a internet está ficando muito carregada para todo mundo. Quem é que reconheceu isso aí que eu toquei, então? Se você sabe o que é, né? Isso aqui. Vai tá, Gabi. Vamos ver se é o servidor do Instagram que tá zoado, né? Não é o meu Wi-Fi. Ah, vamos falar. Eu vou voltar pro Wi-Fi. Gabi, deixa eu botar meu Wi-Fi aqui rapidão. Voltamos. Foi? E aí? Oi, tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Agora eu tô te escutando. Gabi, Ai, me fala, tu és da onde, Gabi? Então, eu sou nascida em Minas Gerais, eu sou mineira, mas eu só nasci praticamente, porque a Sim. minha criação e a minha infância e adolescência foi na Paraíba. Ah, eu tinha ouvido falar que Sim. tu eras da Paraíba, mas então... Todo mundo sempre pensa que eu sou da Paraíba. Eu me considero paraibana, na verdade, Legal. porque a minha família é paraibana, né? De parte de mãe. E eu cresci lá, comecei a aprender violino lá e morei lá até os 17 anos. Tu fizeste Suzuki por lá ou fizeste outros métodos, outras coisas? Fiz. Eu tive um começo assim bem bacana que foi com, eu não sei se você conhece o Ademar Rocha. Ele é um professor que ele se instalou lá na Paraíba, ele é cearense, mas ele trabalhou muito em Recife, João Pessoa, na época. E ele teve uma leva muito boa de alunos, assim, a gente teve um ambiente muito bom na época para começar, para tudo. E considero um privilégio assim, ter tido esse início. E era Suzuki, e era bem Suzucão, assim. E ele era bem fiel a todas essas premissas do Suzuki, a filosofia, né? Minha mãe assistiu minhas aulas dos 4 aos 10 anos, assim. Minha mãe ia na aula. Meus pais também assistiam aula. Gabi, toca alguma coisinha para nós agora, antes da gente entrar em qualquer assunto mais polêmico. Tá bom. Olha, eu não sei se você me ouviu falar, porque na hora cortou, mas é um prazer, tá? Te conhecer pessoalmente. Ah, não, prazer é meu. Agora. E, enfim, depois a gente conversa. Então, eu vou tocar um pouquinho. Tá. Quando eu tirar o fone, eu não vou te ouvir, porque, enfim, isso aqui Tá foi bom. Eu só obedeço ordens. Meu marido botou isso aqui e pronto.
É Então eu melhor, não vou te fica ouvir melhor, mais. realmente, a qualidade é melhor, né? Então tá bom. Tá bom, vai lá. Vamos ver se a gente sabe o que ela vai tocar. Daí que eu tirei os comentários, né? E fica tudo ao contrário. Já me perguntaram aqui. Deixa ela tocar também. Bravo! Ó,
Vários corações, vários corações, vários corações. Ah, Tu toca muito lindo. quebrou Eu, o eu gelo agora. sempre. O que tu fiz? Em primeiro lugar, para quem está assistindo aqui, chegou faz pouco. O que a Gabi acabou de tocar foi o prelúdio da terceira partita de Bach, mas fazer o que ela fez é uma das coisas mais difíceis que tem, de chegar e tocar live. E ela tocou perfeitamente lindo. E eu te acompanho assim de longe, mídia social e gente que fala Eu de tenho mim. pouco, na verdade. É como eu te falei, é tão corrido que eu, enfim, eu alimento pouco, né, as coisas, assim. O pessoal até reclama, assim. Agora na quarentena eu comecei a revisar umas coisas, umas fotos, uns Muito vídeos, legal. porque Tem que postar eu porque tenho que fazer é um mais. registro bacana. É um registro bacana porque tu tocas num nível tão alto que as pessoas têm que saber que a gente tem esse calibre de violinista no Brasil. Eu acho isso fantástico. É, fala um pouquinho da tua. Uhum. Depois que tu estudaste lá na Paraíba, depois tu estudaste, tu foste para o Rio de Janeiro, uma coisa assim, não foi? Sim, sim, sim. Eu estudei com a Demais o tempo todo, como eu te falei, que foi esse contato aí com o Suzuki. Fiz bastante coisa, assim, para pouca idade, né? Enfim, e aí eu fui para o Rio, abriu prova na USB, na Sinfônica Brasileira, e eu tinha feito vestibular na Paraíba para entrar na faculdade, assim, de prova. Então, enfim, eu falei, vou fazer. Uhum. E aí eu passei. E no Rio, né? E entrei na USB, que foi assim uma mudança drástica, né, na vida toda. Ah, uhum. E, e na época eu estava com o Daniel e tudo, e acabei fazendo faculdade no Rio um ano depois, assim. Então, fiquei um ano sem fazer faculdade, Uhum. porque eu me mudei e tudo, foi aquela confusão. Uhum. E em seguida eu entrei na faculdade no Rio mesmo, e aí tive que conciliar as duas coisas. A minha vida foi meio precoce, assim, nesse sentido, de trabalho, enfim, de responsabilidades e tudo. Então, eu fazia as duas coisas, estudava e trabalhava. E, assim, o que eu acabei fazendo, né, durante muito tempo, porque eu toquei na USB por 8 anos, por aí, 7, 8 anos. E o que eu acabei fazendo foi... Eu tive muita aula enquanto a minha vida no Rio e saía de férias, enfim, passava aquele tempo, né, de final de... E aí eu ia em busca de festival e de fazer coisas. Então, eu contato com alguns professores nos Estados Unidos. Primeiro eu fui na Inglaterra, fiz um festival na Suíça. Uhum. Primeiro foi esse contato, depois contato lá nos Estados Unidos, para fazer sempre aula durante as minhas férias. Então, Claro. eu banquei esses meus estudos, Uhum. né? E teve uma coisa que aconteceu bem legal, acho que em 2005, que teve um concurso foi a nível nacional, não sei se você lembra, que chamava Furnas, Geração Musical. Foi um concurso promovido por Furnas. Ouvi E falar. teve em algumas capitais, e foi muito legal que eu fui uma das premiadas, e o prêmio era você ter aula, eles bancariam suas aulas com algum professor no país, dentro do país. E foi aí que eu Uhum. conheci o professor Marcelo Gerstfeld. É verdade, estudaste com o Marcelo. É Sim. verdade. E ele Hum. me falava todas as aulas de você. Ele tem um carinho Ah, enorme assim com você. ele é muito Ele querido, falava, muito querido. bah, o Carmelo tocava essa assim e tal. Enfim, Bacana. ele é uma pessoa
que foi muito importante para mim. E aí eu tive o que seria um ano de bolsa viram 2, ia ter aula regular por causa da sinfônica, né? Então, porque você já imaginou, eu pegava um avião de manhã, fazia aula e voltava, tudo no mesmo dia. Então eu acabei estendendo, então eu fiquei com A ele imagem 2 tá anos. toda não tá coordenada com a tua fala. E agora travou mesmo. Ih, gente, tá. Que melhor, hein? O áudio não tá vindo. O áudio não tá vindo. Tá complicado hoje o Instagram, hein? Tá complicado. Mas olha, como vocês viram, o nível da Gabi é altíssimo, né? Uma sonoridade maravilhosa, uma afinação, uma musicalidade incrível. Sou um grande admirador. Apesar de nunca a ter conhecido, né? Que é incrível. A gente conhece todo mundo no Brasil, mas não conhecia a Gabi. Gabi, acho que é melhor sair e entrar de novo. Acho que vai ser melhor. Que agora deu aquela travadona mesmo. Eu vou tirar ela daqui para ela poder entrar de novo. Gente, a gente está falando aqui com a Gabriela Queiroz. Voltei com os comentários aqui para pelo menos a gente ter uma interação, né? Senão fico eu falando comigo mesmo e de mim já basta para mim. E, ó, Gabi voltando, Gabi voltando, Gabi voltando. Vamos lá. Calma aí. O pessoal sempre pede para adicionar aqui, mas não é o pessoal que eu quero. Aí o Léo tá aí. Leonardo Pinto, tudo bem? Gabi, voltamos. E aí, deixa eu tirar os comentários agora, porque parece que pior. Então, Gabi. Agora tá. Tá me vendo? Tá ruim, não congelou a imagem aqui. Nossa, hoje tá complicado. Eu vou te tirar e tu tenta de novo. Então, vamos abrir os comentários de novo. Muito legal, muito legal. E eu tinha esquecido, na verdade eu sabia que a Gabriela tinha estudado com o meu professor lá no Sul, um dos meus 2 professores, né? Eu tive 2 professores, inclusive semana que vem estou trazendo Fred Gerling para falar comigo. Vamos conversar sobre os meus inícios lá. Eu tenho curiosidade de saber agora, depois de velho, saber o que ele me ensinou quando eu tinha 9, 10 anos de idade, até uns 16, 17, porque ele fez alguma mágica ali. Fred Gerling, meu professor. Mas eu estudei também com... pois é, a minha transmissão também não tá boa, né? Hoje está complicado. Eu já tentei usar o 4G, mas me disseram que estava pior. Mas, enfim, meu professor, depois do Fred Gerling, foi Marcelo Gershfeld. E a Gabi estudou com o Marcelo por 2 anos. Muito legal isso. O que mais que eu estou vendo aqui? Ela dá aula na UFRJ, justamente. E aí eu quero falar justamente com ela hoje sobre essa vida acadêmica dela como professora. Valeu, Bazuca, valeu. E a Thaís. Eu queria trazer o Marcelo, eu queria trazer um monte de gente que o pessoal não tá querendo entrar no Instagram. Eu vou lá, convido, mando o WhatsApp, o pessoal não me responde. Tá complicado de trazer o pessoal assim que não tá acostumado com o Instagram. Acho que isso aqui é. Vamos lá. Eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. Eu tava me escondendo da Gabi, não. Porque não tem como convidar ela agora. Ai, ai, ai.
para parar os corações ou para continuar? É melhor mesmo não. A live no YouTube é mais estável, com certeza. Paulo Bozizio, gente, Paulo Bozizio não responde nem o WhatsApp. Eu já mandei o WhatsApp para ele, eu tenho o WhatsApp dele. É complicado. Eu queria muito trazer o Paulo, queria trazer muita gente aqui. Vamos parar os corações. Sem corações hoje. Não, o Bozizio tem um celular que ele fica escondidinho ali, mas ele não usa, não. Não usa. Aba dos viewers? Onde é que tá a aba dos viewers? Ah, é verdade. Vamos botar aqui Gabi. Vamos ver se ela aparece aqui. Não. Não tá aparecendo aqui. Acho que a Gabi caiu fora, hein? Gabi, volte aqui para nós. A Elisa Fukuda muito provavelmente estará aqui semana que vem. Vai rolar a Elisa Fukuda. Vamos ver, Gabi, volta aqui. O Home é maravilhoso. Quero trazer também. Tem tanta gente que eu quero trazer, mas é que também não dá para trazer todo mundo ao mesmo tempo. Voltou? Voltei. Aí... Eu tô usando agora o telefone do Léo, porque acho que a internet 4G dele é mais forte. Não sei se é a internet, não. Eu acho que é o Instagram que tá bem instável mesmo. Você acha? Deixa eu só tentar só colocar ele em pezinho agora, o celular já tá... O negócio já tá meio caminho andado. Peraí, só um pouquinho. Tudo bem, agora a gente tá te escutando. Ai, que bom. Gente, se vocês... E se eu convidasse o Radelich para fazer uma entrevista? O pessoal toparia que se fosse em inglês? Será que ia ter audiência? Nossa, acho que super, hein? Ia ser massa. Fantástico. Mas olha, fica super acho contente. Que agora eu vou conseguir. É verdade. Eu tinha esquecido que tu ia lá para Porto Alegre, porque eu lembro do Marcelo me contar isso. Eu, uma vez por ano, eu ia a Porto Alegre jantar com o Marcelo, ele me contava. E eu tinha esquecido totalmente. Que legal. E foi muito importante para mim. Assim, a experiência com o Marcelo me abriu muitas questões técnicas assim que eu não conhecia. Ele me colocou para tocar um repertório que eu também que era bem desafiador para mim. Até hoje eu lembro, eu falava, gente, ele pegou pesado, assim. Eu estudei com ele Sinfonia Espanhola, Wieniawski, um monte de coisa de Wieniawski. Eu lembro que eu fiz um recital lá em Porto Alegre e com essas peças que ele me ensinou na época, né? E foi muito legal, assim. Foi um aprendizado muito bacana. Muito legal mesmo. E aí, como é que Continua. Não, aí depois disso, assim, que foi também um fato bem importante para mim na formação, assim, foi logo depois dessa fase que eu estava com o Marcelo, eu tive uma sorte, assim, aquelas coisas que acontecem, assim, que a gente não sabe como, através do Alex Klein, na verdade. E ele me ouviu tocar, música de câmara. Eu acho que eu estava de segundo violino, aquelas coisas de festival, né? Eu estava de segundo violino, eu não lembro nem quem que era, não sei se era o Alessandro, alguém de primeiro violino, enfim, aquelas coisas de festival, um daqui, um dali, junta e toca. E eu estava tocando segundo violino, acho que um quarteto de Schubert. E daí ele me viu tocar e falou, nossa, eu gostei muito de você tocando e tal. E não falou mais nada. Quando foi no meio do ano, ele fez um festival em São Paulo, chamado Oferenda Musical. E era um festival de música de câmara.
E aí lá ele convidou o Shmuel Ashkenazi para fazer parte desse festival como violinista. E me colocou como segundo violino dele em todas as peças, assim, o festival inteiro, praticamente. E aí foi bem legal para mim. Nossa, tá tendo uma panelada aqui. Mas acho que tá dando para me ouvir, né? Tá na hora. Eu tô te ouvindo. Tá. Enfim, e aí eu toquei com ele sexteto de Brahms, quinteto de Dvorak, quinteto de Mozart com clarinete. Foram umas 4 peças, em questão de uma semana. Foi um negócio, um trabalho intensivo. E aí foi assim, quando eu tive esse contato, eu falei, nossa, foi muito diferente assim, o impacto do Shmuel comigo, porque foi logo tocando. Foi um negócio muito doido, porque assim, eu via aquele cara, eu via assim, as coisas dele, Paganini dele, via vídeos dele, falava, gente, não é possível que ele tá aqui do meu lado e ele é uma pessoa tão simples, assim, ele é tão na dele, assim, e eu tava tocando com ele. Enfim, foi todo um turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas uma coisa foi certa, eu falei, nossa, eu vou colar nesse cara aí agora. E aí quando assim que terminou, eu já escrevi, já comprei passagem, já fui atrás dele. E tu viesse E estudar nos foi... Estados Unidos com ele? Então, sim e não, porque eu fui muitas vezes, eu morava em Chicago na época, e ele morava num prédio que ele já tinha o hábito de alojar os alunos. Ele tinha vários apartamentos nesse prédio. Então, ele morava lá em cima e embaixo, assim, no térreo, ele tinha uns 2 ou 3 apartamentos. E aí eu ficava sempre lá, mas eu fui para... na época ele dava aula na Roosevelt, em Chicago. E eu fui lá, fiz a prova para mestrado, no caso, porque eu já tinha me formado. E cheguei a passar, cheguei a ganhar a bolsa, cheguei a estar com tudo pronto. Só que no mesmo momento, eu passei para o concurso de professora na UFRJ. Foi quase que ao mesmo tempo. Então, eu estudei com ele, continuei estudando com ele, mas assim, foi um dilema, né? Porque eu fiquei assim, ai meu Deus, eu vou embora, eu não vou, eu fico, aquela confusão toda. Mas eu conversei muito com ele, né? Pedi orientação para ele sobre isso. E ele falou, olha, emprego não tá fácil, fica aí sim, você vai vindo aqui como você já tem feito. O mestrado ele é tão rápido. Ele falou, olha, eu viajo tanto, eu vivo para lá e para cá, meus alunos às vezes passam 2 meses sem me ver, então não deixa de pegar esse emprego que para você é tão importante. Na época, para mim, era uma coisa muito forte, assim, na época. Hoje eu nem sei se seria tanto, mas na época eu tinha uma intenção muito grande de sair da orquestra. Sim. Porque eu me sentia... eu me sentia cansada. Porque hoje eu sou muito grata e eu sei que tudo que eu aprendi no USB e foi fundamental para mim essa experiência de tocar na orquestra. Mas na época eu pensava que aquilo me tirava muita energia para estudar, para crescer, para fazer coisas que eu queria fazer individualmente. E aí eu tinha muito essa coisa, nossa, agora é uma chance que eu tenho de ser professora, de ter um outro ritmo, né, de trabalho, porque é bem diferente, né? Assim, porque por mais que você trabalhe dando as aulas, você tem uma certa flexibilidade, você consegue organizar seus horários com mais facilidade do que estando numa orquestra, né? Hoje eu tô em outro momento, mas naquela época o momento era esse. Eu queria investir em mim individualmente
E foi uma oportunidade, apesar de ter perdido a oportunidade de fazer o mestrado na Roosevelt, eu peguei essa oportunidade de entrar na UFRJ, que foi muito importante. Eu tinha 24 anos também, muito cedo entrei Claro. na UFRJ. E foi uma sorte, assim, porque eles abriram primeiro para professor adjunto, que é professor com doutorado. Só que não houveram inscritos. E como eles já tinham aberto para professor assistente, eles tiveram que abrir para professor auxiliar. E eu pude fazer a prova, quer dizer, foi todo um conjunto de Pois é. acontecimentos. E aí, como é que foi a tua transição para a universidade, assim? Quantos alunos tu tem na universidade hoje em dia? Quantas vezes tu vai? Porque tu não moras no Rio, né? Tu moras Sim. em Vitória. No início, quando eu entrei, eu morava no Rio, né? Morei até pouco tempo atrás. Mas, em média, assim, por mais que eu mudei, inclusive, a minha carga horária lá oficialmente, né? Eu reduzi para 20 horas por conta do meu deslocamento. Eu achei que seria mais prudente da minha parte fazer essa jornada menor, porque tem uma série de implicações quando você tem dedicação exclusiva, você não pode fazer parte de outra, enfim, não pode ter outro vínculo, então acabou ficando assim. Mas, independente disso, a média de alunos que você pode ter, assim, para você dar conta bem, cuidar desse pessoal legal, são 8 alunos por vez, assim, 7, 8 alunos. Hoje eu acho que eu tenho 7 alunos com a observação que tem 2 ou 3 que estão pertinho de se formar agora. Então, eu vou ficar um tempo aí com 6 alunos. Então, gira em torno disso. Eu pego mais alunos de graduação mesmo, de bacharelado. Tenho alguns de licenciatura também. Tá. E quando tu pegas os alunos aí, lá na UFRJ, tu sentes assim que tem que fazer um trabalho de reformulação técnica em geral? Ou tu acha que os alunos já estão chegando já com uma boa bagagem técnica? O que tu acha? Normalmente eles precisam sim fazer uma espécie de trabalho de base, assim, para a gente começar a ter um manejo ali com aquele aluno, né? Para você introduzir o repertório, você pedir uma coisa e saber que ele vai fazer, você precisa primeiro mostrar para ele muitas coisas técnicas, né? E eles, claro que tem uns que já vêm bem mais preparados, mas em geral a gente sempre precisa de um tempo para fazer essa primeira etapa, digamos assim, né? Então tem que ver muita técnica mesmo, né? Estudos e tudo. A gente tem um pouco essa flexibilidade na UFRJ, assim, de poder ali, por exemplo, um semestre, normalmente o primeiro semestre do aluno, eu alivio um pouco em termos de repertório. Então, não cobro já tanta coisa na primeira prova de repertório. Porque aí na segunda eu já consigo puxar mais. Então, eu vou compensando no semestre seguinte. E a gente consegue fazer isso lá. Não sei se em outras instituições é permitido isso, mas lá a gente consegue ajustar de forma tranquila. E lá vocês têm provas no final de cada semestre ou final de um ano letivo? Cada semestre. Cada semestre. E vocês têm assim uma espécie de um repertório já pré-estabelecido ou entra e vai ajustando o que precisa? Assim, como é que é a questão de Bach, Mozart, concertos? Como é que é isso? Então, existe sim uma grade, né, curricular que é sugerida. Ela é sugerida e a gente vai pincelando ali, ó, eu acho que esse aluno já consegue fazer isso e tal, e a gente vai fazendo esse banco de repertórios. Assim, eu sempre tento
oferecer ali para o aluno naqueles 4 anos, porque no final das contas é bem corrido, né? É uma etapa da vida e ela é corrida. Então eu tento ali naquela correria trabalhar bem um concerto de Mozart. Apesar de que ele teve que tocar o concerto de Mozart para entrar, teoricamente ele estaria com isso pronto, mas normalmente a gente refaz ou faz um concerto diferente de Mozart. Então, eu penso em trabalhar bem isso, trabalhar bem alguma sonata. Eu sempre tento ir para Beethoven, tento pegar Mozart, Beethoven. Se der alguma sonata romântica, maravilha, nem sempre dá tempo. Bach, sempre, porque o Bach, a gente basicamente não para de trabalhar Bach, porque como ele tem que tocar no recital de formatura uma partita inteira ou uma sonata inteira, é um tempo que a gente vai trabalhar ali, vai ralar bastante, né, para aprontar isso para esse recital. E concerto romântico, que é, digamos, a etapa final do curso, para ele fazer o recital de formatura. Romântico ou moderno, né? Tem alguns alunos que estudam alguns concertos de Barber, Khachaturian, pegam já essa linha. Mas fato é que é bem corrido, assim, dificilmente a gente pega um aluno que já faz tudo rapidinho, que já consegue ver muita coisa. Claro, claro. E como é que é a questão, assim, tu acha que os alunos vêm já com uma boa bagagem de teoria, de conhecimento, de história, ou o pessoal chega e já fica meio, opa, o que é isso? E leva um susto? Como é que é? Isso eu estava até pensando, né, antes da gente entrar aqui ao vivo, eu estava pensando isso, né? Como que é diferente o nosso curso, né? Você imagina, quando você entrou na faculdade, quanto de música que você já sabia, né? Fico imaginando, né, que era muita coisa já, né? Assim como eu, como a maioria de nós, assim, a gente já tinha um conhecimento absurdo de muita coisa antes de entrar na faculdade. Então, isso é muito diferente, né? O cara que vai ser médico, ele vai aprender tudo lá quando ele entra na faculdade, né? E isso eu acho que quanto mais cedo os estudantes tiverem essa percepção, né, melhor para eles. Assim, é uma jornada que se inicia desde do primeiro contato ali com o instrumento e também não acaba quando você se forma, né? Quando você se forma, simplesmente, né, foi uma etapa ali, ela é importante. A universidade, ela amplia seus horizontes com relação a conhecimento, né? Você vai ter ali contato com disciplinas que você realmente não tinha tido antes. Mas é toda essa parte teórica, teoria, percepção, e a própria técnica do instrumento, né? Ela tem que ser construída muito antes de entrar na faculdade. Eu sempre pensei isso, né? Tipo, a universidade já é, para mim, um ensino superior, né? Só que cada vez mais os alunos estão chegando com os rudimentos da música na universidade. E a gente tem pouco, como professor, tu e eu e outros professores, a gente tem pouco tempo de trazer eles de um nível para um nível realmente superior. Tem que ralar muito, tem que querer muito. Então, assim, a minha jornada talvez não seja uma exceção, porque a minha mãe era professora de teoria musical. Então, ela já me ensinou desde pequeno alguma coisa, né? Eu tinha aulas particulares de teoria. História não. História eu fui aprender mais na universidade mesmo. Mas, assim, eu acho que ajuda muito essa parte teórica. Se o pessoal pudesse antenar e já ir começar a estudar alguma coisa, acho que tem cursos até online, YouTube, qualquer coisa, assim, para começar a aprender já essa linguagem, isso já ajuda muita coisa, né? E Carmelo, falando agora assim de colega profissional, professor, que você também
não sei se você concorda comigo, mas tem um aspecto que eu acho que talvez seja o mais importante quando a gente vai ensinar não só a técnica, mas como também a parte musical, a parte de expressividade, que é você ter a sensibilidade auditiva do aluno. O aluno ele é sensível ao que você toca para ele e ele consegue reproduzir aquilo ali com um pouco mais de velocidade, porque ele já treinou isso antes, né? Uhum. Então, às vezes, a gente demora muito a ter a linguagem mais rápida, Eu posso te porque... dizer uma coisa, assim, tipo, na minha experiência também. Eu sempre escutei muita gravação. Naquela época não era assim, Uhum, coloca o YouTube, abre a outra aba para do que e no celular tá no Instagram. Não existia isso. Era assim, tu pega o LP ou o CD, põe uhum. ali e escuta. Se tocar o telefone tá na sala, é de fio. Nem celular tinha. Eu sou dessa época. Já tô delatando a minha idade. Mas assim, Sim, era uma coisa eu muito mais, também. Não, mas eu era também. muito mais a experiência de escutar e submergir naquela experiência auditiva, sonora. E eu acho que a gente pode se perder isso na nossa era, e eu sei por mim mesmo. É muito mais difícil de eu parar para escutar uma coisa, assim, só escutar. Eu acho que a gente tem que Sim. criar uma certa disciplina de querer escutar isso. Por quê? Porque mesmo com essa disciplina que eu já tinha antes, quando eu fui para Nova York, quando eu tinha uns 20 anos, fazer mestrado, que eu entrei numa sala de estudo isolada acusticamente, não só tratada acusticamente, mas isolada das outras salas, e eu fui pegar e tocar e ficar assim, caramba, estou escutando os harmônicos do violino, total, a série harmônica, eu estou Uhum, escutando tudo. Isso aqui uhum. tem que ser assim. E aí, quando eu entrava numa sala de concerto, ainda era mais impactante, porque eram salas com uma acústica muito boa. E isso é uma qualidade sonora que é muito difícil da gente reproduzir no Brasil, na minha experiência. Uhum. É praticamente centro ali, não sei qual é aquela região ali. Mas Nossa. uma barulheira. O Instituto de É, Artes do Rio Grande do Sul também. Eu morava no é, centro de Porto Alegre, 16º andar, o som sobe todo. Era sim. cais do Porto, era caminhão. Então, assim, silêncio era quase impossível para mim. Quando eu cheguei aqui e tive Uhum. essa experiência de silêncio, eu fiquei assim, caramba, agora eu estou escutando isso Nossa, de verdade. E isso é sim, uma experiência que é quase difícil, é muito impossível, quase impossível se reproduzir. Porém, sim. ela é piorada pelo fato de que nós temos muitas distrações. Muitas Muitas, distrações. muitas. Então, já Exatamente. fica a dica para o pessoal que está pensando assim, em seguir seriamente o lado profissional, o lado de carreira de músico, como músico de orquestra, ou professor universitário, ou enfim, ou quarteto, ou qualquer coisa assim, de realmente prestar atenção nisso, de poder se concentrar no som, né? Sim, Conhecer repertório, conhecer sinfonias, conhecer quarteto de cordas. Eu estava falando com a Betina anteontem, a gente falou sim, eu muito sobre ouvi. isso, Uhum. de se reunir, tocar, não só para falar Adquirir besteira também, experiências, né? mas ter Adquirir experiência com a experiências. música direto. Isso aí é tão enriquecedor, né? Sim, sim. E, E mas assim, isso tem que ser construído, né? Como uma jornada muito longa, né? A gente parar para. Eu considero aí que eu tô, sei lá, na metade aí da minha jornada, não sei, nem na metade. Mas é muito longa, né? Então, assim, a gente está falando de uma vida acadêmica, mas que desde cedo ela tem que ser construída, né? Passo a passo e com muita sensibilidade, né? Acho que isso desenvolve sonoramente de forma muito mais
forte dentro, assim, dentro de cada um, né? Você tem que desenvolver ali teu som e é difícil. O professor não consegue resolver tudo isso, né? Assim, olha, Não consegue. Outra coisa né? que é difícil, que eu também me dei conta depois que eu fui estudar fora, enfim, que muitas vezes, eu vou dizer assim, tipo, tem cursos de férias no Brasil, gente muito boa, tocando muito bem concertos românticos, difíceis, Paganini, não sei o quê. Eu vou pegar o instrumento deles, porque eu gosto de pegar o instrumento do aluno, para demonstrar que é possível fazer um som no instrumento do aluno. Uhum, E às vezes eu não consigo, porque a corda está muito velha, ou o que é pior, eu até sim, entendo a corda tá velha, porque é caro, eu sei que é. sim. A cerda, a crina, Crina, tá assim, tipo metade, e tá preta ou amarela. Isso é. tem um pouco menos de desculpa, porque é menos caro, mas mesmo assim, tudo bem, eu entendo. Mas o ajuste do instrumento, o violino está totalmente desajustado, o cavalete está para frente, a alma está em qualquer lugar. Uhum, Ou seja, aí a pessoa sim. vai ligar para alguém, fala, deixa eu anotar o seu telefone, professor, e pega um iPhone. Aí eu vejo assim, caramba, não gasta no iPhone, pega qualquer fone, Ai, ai, qualquer ai. É, celular, mas põe uma crina. Porque esse sim, investimento no sim. equipamento é uma das melhores coisas que a gente pode fazer na falta de Não, uma música, na falta de é referência, às vezes, primordial. sonora. Essa Sim. cultura sonora é um negócio que é muito difícil de adquirir, né? Eu acho que foi isso que você deve Seríssimo, né? falar, né? Essa É, sensibilidade de, exatamente. por É exemplo, isso, é isso que eu eu, tô eu falando. te escutei agora e mesmo com a qualidade baixíssima do telefone, eu entendo que tu tens um som limpo, que tu tens um som que não é apertado. Entendeu? Eu entendo, eu já vejo já assim, então tá fazendo, tá bonito. Eu sei que numa sala de concerto isso vai se multiplicar 10 vezes, entendeu? Mas como é que tu vai ensinar Uhum. isso para uma pessoa que tá com uma corda Mi de 3 anos, metade da crina e violino desajustado? Fora que às vezes o É. violino, eu também entendo, eu entendo que o violino às vezes não é bom, mas a gente tem que fazer alguma coisa. É isso que eu noto, que às vezes falta, eu acho que não é nem Prioridade. interesse, é prioridade e acho que conhecimento mesmo. Busca de Sim, sim. curiosidade, de saber assim, não é só dizer que a Gabriela ou o Carlos tem um som bonito, que nasceram assim, não. Tem uma Não. técnica por trás disso, né? Tem toda uma questão assim, tu deve tocar num instrumento bom, tu deve ter um ajuste bacana, o teu som é o teu instrumento de trabalho, é o teu ganha-pão, digamos assim, o teu som. Nós somos Sim, músicos, né? Então isso é muito exatamente, importante. exatamente. Quanto antes o aluno se der conta disso, estou dizendo assim, 12, Exato. 13 anos de idade, ou até antes, de começar a entender que o Sim, som sim. não é o Zuckerman que fala que sound is money? Ele tem uma frase assim, sound is money. É, Som é dinheiro. No fundo, é. O teu é. som é o que vende. Sim, sim. Não, e essa coisa que você, esse assunto que você tocou de equipamento, né, de instrumento, de tudo, às vezes não é uma coisa tão cara, é uma coisa, por exemplo, crina que você pode fazer. Cara, às vezes acontece comigo, às vezes a minha crina tá ferrada porque eu fui tocar no pé da praia, sei lá. E eu venho aqui em casa, dou um jeito, eu lavo, eu passo um negócio, eu resolvo ela ali para voltar ao normal. Quando eu não consigo trocar, eu não consigo trocar toda hora aqui, eu não tenho tanta facilidade. Já troquei com mais frequência, corda, crina, assim, a cada 3 meses, já fui dessas, mas agora eu acabei tendo uma vida mais corrida e mesmo financeiramente, assim, né? Tem que dar uma Uhum. segurada, tem filho, tudo. Claro, claro. Mas eu não deixo de forma alguma nada me atrapalhar no meu instrumento, assim. Isso é fundamental, assim. Não me deixo cair nesse vacilo, né? De deixar o instrumento não ficar me Isso aí, atrapalhando, né? isso aí é super importante. Eu acho que o pessoal também fica um pouco, Gabi, com essa coisa do o repertório mais difícil, o repertório mais difícil, o repertório mais difícil.
e não se dá conta que no mundo real ninguém quer saber se tu toca o Sibelius, o Tchaikovsky, o Paganini 1, o Brahms. Não, eles querem saber se tu toca bem esse excerto, tu consegue tocar um Mozart decente, tu toca um Bach, ok? Tá? De repente Exatamente. um movimento de concerto, mas toca com o Sim, melhor som que tu tiver, o melhor som. Eu acho que sim. isso aí, claro que ganhar repertório é maravilhoso, todo mundo quer tocar o Olha, máximo possível, sim. né? De repertório, Uhum. conhecer, aí alimenta o cérebro, a mão, né? Enfim. Mas eu acho que essa questão do som é importantíssima. E Importantíssimo. Eu tive, assim, só contando um pouco da minha experiência com essa coisa toda do som, como você falou de salas e ambientes, assim, e aí quando eu toquei voltando lá ao Ashkenazi, toquei com ele, a gente tocou no Teatro São Pedro, em São Paulo e tudo, e eu do ladinho dele, né? Mas quando eu assisti pela primeira vez um recital dele, e isso foi lá em Nova York, numa sala que ela é pequena, ela chama, é um número, não sei, você vai saber qual é, 90, não sei o quê. O nome da eu sala é um sei, número, eu já sabe? fui nessa sala, é bem pequenininha, assim, mas é gostosa. Isso. Uhum. Então. E eu vi o recital dele lá, assim, e quando eu sentei, eu vi, e eu falei, esse é o som mais lindo que eu já ouvi de violino, ao vivo, assim. Uhum. Eu, e aí eu falei, eu quero me aproximar disso, assim, eu quero. E isso foi durante um tempo um foco nos meus estudos, foi desenvolver o som, realmente. Perfeito. Claro que o repertório era muito importante, tudo era muito importante, todas as experiências são importantes, mas eu sempre tinha dentro de mim uma admiração pelo som do meu Eu vou te professor. dizer assim, que vamos fazer o seguinte, eu tenho até medo de fazer isso, a gente está chegando numa hora e o Instagram corta. Eu vou Ah, é reiniciar verdade. a live, e aí tu volta. E a gente vai falar sobre essa Tá, questão do som, tá bom? E tá responder umas bom, perguntas também. Voltem tá aí, legal. pessoal. Até mais. E aí, pessoal, estamos falando aqui com a Gabriela Queiroz, estávamos falando então sobre som, produção sonora e a importância disso na nossa vida como músico. Imagina só, músico, som. Encontrar nos comentários depois. Um, e a importância de adquirir isso o mais cedo possível. E aí, Gabi, voltamos. Beleza. Então, Uhum. aí tu fosse em busca do som, né? Sabe que a minha trajetória, isso que eu ia te falar, depois eu deixo te falar. A minha trajetória era assim: no primeiro momento, nota. Eu queria tocar todas as notas possíveis e imagináveis do violino. Eu era obcecado. Depois eu comecei a pensar em estilo. Quando eu descobri que existiam diferentes estilos, eu achei, uau, que legal, tocar Mozart diferente de Beethoven, diferente de Brahms, diferente de... muito legal, ótimo. Hoje em dia, tá, nota é legal, mas assim, se não tem nada para dizer com as notas, não tem graça. Estilo é relativo. Mas o que me deixa interessado em alguém é se a pessoa tem a sua voz no instrumento. Isso é o mais interessante para mim. Claro, tem gente assim que tem um som lindo, mas o estilo não tá tão bom, ou sei lá. Mas enfim, a voz da pessoa é o que me fascina. O que tu acha Sim. sobre isso? Não, eu concordo totalmente. A gente vamos pensar assim na vida do estudante, né? Porque não é fácil também. A gente bombardeia ele com muita informação de uma vez, né? Então ele fica muito preocupado, muita coisa para ele assimilar e, e muitas vezes a gente percebe que ele não tem a tranquilidade para ficar ali pensando tanto em voz, em como se expressar, ele não consegue. Mas o que eu tenho tentado trabalhar com os alunos é que, assim, essa voz, essa coisa, ela tem que estar como se fosse não sei explicar, mas como se fosse alguém te falando o tempo inteiro.
desde o momento que você abrir o estojo, né? Alguém ali te falando que é, na verdade, o seu próprio subconsciente, que você precisa tocar com o melhor som e ponto, né? Assim, E às vezes até, eu acho, se apaixonar pelo som. Se apaixonar pelo som, porque foi isso que aconteceu comigo. Assim, eu fiquei totalmente vidrada naquele som. Sim, e quando eu, não só ele, assim, não é que só tem ele, mas assim, mas é porque foi um impacto grande que gerou em mim. E eu, por exemplo, quando eu vejo você tocando, quando eu vejo outros grandes violinistas tocando, eu, aquilo me prende. Conecta. Eu admiro aquele som. E eu acho que num primeiro momento, todo mundo que está aqui na live, todo mundo está tocando violino, acaba se apaixonando pelo som do instrumento. Pelo som do instrumento. Talvez um que outro que começou porque é um projeto, que botaram um violino na mão, mas em algum ponto, se a pessoa está levando aquilo a sério, ela vai se apaixonar por um som e vai ficar assim, não, eu quero fazer esse som. E isso é super importante, é o que eu chamo de cultura sonora, né? Quando eu falo cultura, pode parecer assim, não, tem que imitar o som de alguém. Não, não é isso. É que a gente cultive essa sensibilidade pelo nosso som, e pelo som dos outros, né? Que a gente encontre o nosso som. Tem gente que tem um som mais pegado, tem gente que tem um som mais airado, tem gente que tem um vibrato mais rápido, outros que tem um vibrato mais gordinho, mais amplo, e tá tudo certo. Mas que a gente tem que ter essa capacidade de buscar e se conectar com o som. Eu acho isso super importante. É incrível. Nem que por um momento você tente imitar, o imitar no bom sentido, é você tentar se aproximar de uma coisa que é boa, né? Por exemplo, algum aluno teu vai querer te imitar, mas te imitar no bom sentido. Não é imitar o seu cacuete ou a sua jogada de cabelo, não é isso. É que tem gente que se esconde atrás de certos cacuetes e não consegue sair disso. Isso é um problema, mas eu acho que a imitação é parte do processo. Sim, é parte importante do processo, né? Porque é igual... Eu odeio, Gabriel, vou falar uma coisa aqui que eu não falo, nunca falei, na verdade, em público, mas eu odeio quando eu vou pegar o violino, e não é ego, não é ego, tá? Mas eu vou mostrar alguma coisa pro aluno, e o aluno assim, gente já sai tocando. Eu falei, cara, tu perdeu a oportunidade de escutar com o som que tu deveria estar buscando. Isso acontece demais comigo. Acontece. Demais. É um aluno tipo apressado, assim, né? Calma. Deixa eu tocar isso aqui pra ti, escuta. Porque quando os professores tocavam pra mim, eu parava o meu processo de pensamento. Eu ficava assim, ó. Exatamente. Vendo e coordenando aquilo com o som, porque é aí que tu vai aprender. Que mesmo. Você tá somando uma coisa com a outra, olha isso, mais isso, que dá esse resultado. Vai pro consciente, vai pro inconsciente, pro subconsciente, enfim, tu absorve aquilo. Então, assim, gente, por favor, escutem os seus professores. É um bom conselho. Tem um som feio, mas em geral o professor tem um som mais bonito que o do aluno. Que o do aluno. Eu não seria professor. É verdade. Fica a dica. Fica a dica. Vamos abrir aqui para perguntas, Gabi. Vamos sim. Tem umas perguntas. Tá, eu tenho algumas coisas também depois mais acadêmicas. Assim. Não. Não. Então vai. Não, é porque se alguém tiver dúvida também, que eu posso já ter. Porque, assim, a gente, devido a essa chegada meio que no susto na universidade, assim, às vezes os alunos chegam e realmente falta aquela bagagem anterior, né, e tudo. E o que acontece algumas vezes, e que eu acho super válido, e aliás, não só válido por esse motivo, mas pelo motivo do diploma também, né? Porque existe o bacharelado e a licenciatura, né? Aqui no Brasil a gente trabalha com esses dois cursos de graduação. E alguns alunos acabam entrando na faculdade através da licenciatura porque é uma prova menos exigente no quesito instrumento.
né? Então, ele tem que saber teoria, ele tem que saber percepção, mas ele pode estar com um nível um pouco inferior no instrumento, porque o foco do curso não é tocar, e sim aprender a dar aulas, né? E ter aquele conhecimento mais amplo. Eles até têm contato com outros instrumentos ali naquele curso. Mas alguns alunos acabam entrando ali com o objetivo de depois desenvolver para um bacharelado. O que acontece com muita frequência, e o que eu não acho uma má ideia, acho porque às vezes existe uma cobrança também de, eu tenho que estar na faculdade, eu tenho que... Então, assim, talvez uma alternativa, né? E também para aqueles alunos que têm intenção de dar aula, né? E o curso é exigido mesmo, assim, se você vai depois procurar emprego como professor, você tem que ter o diploma de licenciatura, né? Se você vai dar aula na rede pública, se você vai dar aula dependendo, né, do tipo de emprego que você vai procurar depois. O curso de licenciatura, ele é até mais útil, digamos assim, do que o de bacharelado, em algumas ocasiões, né? Então, eu tinha, enfim, pensado em falar um pouco sobre isso. O teste para você entrar numa faculdade, normalmente, ele exige essa parte, como você falou, essa base de teoria toda, e na parte de instrumento, você já tem que estar no nível de concerto de Mozart, né? Que é um nível, acho muito alto, né? Alto? Assim, é um nível alto, então é bom que os alunos que estejam ouvindo, né, saibam que também existe esse curso de licenciatura, né, como um curso que não vai te exigir um Mozart logo de cara, você vai poder tocar uma coisa mais simplificada. E é enfim, depois você pode. Eu tenho alunos que fizeram os dois cursos, por exemplo, porque depois que você se forma em um, você puxa só algumas disciplinas e você já tem outro, entende? Aqui, ó, temos uma interferência. Minha filha, a mamãe tá no... Mas você pode fazer depois, sabe o quê? Filho, né? Sabe o quê? Brigadeiro. Tá bom, faço brigadeiro. Fecha a porta, amor. Faz um brigadeiro, faz um brigadeiro. Fazer brigadeiro depois. Mas, enfim, e esse repertório do bacharelado, ele, além do Mozart, tem o Kreutzer, né, que é importante, a gente não falou dele ainda, mas o Kreutzer, o Flash, né, que são padrões de repertório de prova de THE. Enfim, mas se você quiser abrir para pergunta, vamos abrir para pergunta, porque provavelmente vai ter o pessoal perguntando sobre isso, inclusive. Vamos aproveitar que a qualidade está ótima da live agora, ficou perfeito. Que bom. Vamos ver aqui. Gente, façam suas perguntas aí para Gabriela Queiroz, vários coraçõezinhos com carinha. Vamos ver se aparece uma pergunta. O pessoal tá dando tchau. Sim. Karen Clipa, fazia tempo que eu não via. Tudo bem, Karen? Várias Karen. Olha, já tem uma primeira pergunta aqui. Deixa eu ver. Pro pessoal aqui. O excesso de técnica interfere negativamente na performance? Não, acho que a performance, ela basicamente é técnica, né? A gente sabe que tem o lado interpretativo, mas que ele só vai aflorar, você só vai ter a capacidade de fazer da forma que você tem dentro, né? Que você vai conseguir transmitir aquilo com a técnica. Então, eu acho que a técnica, assim, eu vejo uma certa, como é que eu posso falar? Essa ansiedade, a ansiedade, às vezes, do aluno não entender, às vezes, que a parte técnica
ela, em um momento, ela é mais importante do que a parte musical. Depois não, depois você vai equilibrar. Mas Claro. é porque tem um momento que é meio que inevitável. E às vezes essa fase de você entrar na faculdade, tudo, e você ter que focar nisso, né? Dá trabalho, não é Muito fácil, né? trabalho e às Mas vezes é acho que bastante árido, né? é Mas a árido, pessoa é quer árido. Tem que ter fazer muito foco, muito. né? É, Sim, acho quer dizer que assim, ah, o que, o que, o que, eu não entendo, o que seria essa bagagem que você diz que o aluno tem que ter? O que é essa bagagem? antes, né? A bagagem antes, é porque assim, para um aluno enfrentar, digamos assim, uma prova de que a gente chama de THE, que é o teste de habilidade específica, né? E são raros os cursos em outras áreas que exigem esse teste, né? Fora a música, né? Tem talvez algum curso relacionado à arte ou a... Mas assim, é um teste que você faz para saber se você tem nível de assimilar um curso superior de música. E esse teste, no caso do bacharelado, do curso de bacharelado, ele é um teste de nível alto, né? Porque ele inclui concerto de Mozart. Concerto de Mozart é um concerto que é pedido numa prova de emprego para a orquestra. Assim. Então, é um repertório standard, assim, de alto grau de dificuldade. Né? Então, como que você chega para se submeter a uma prova dessas se você não teve antes toda uma bagagem, toda uma trajetória para construir esse repertório, né? E tu dirias, Gabi, desculpa, para um aluno esperar, se a pessoa está realmente assim, eu quero muito tocar violino, tu diria para a pessoa esperar um pouquinho, alguns anos, para ganhar um pouco mais dessa bagagem antes de entrar no nível superior? Ou tu acha que a pessoa deve entrar já numa licenciatura, de repente demorar um pouquinho mais para se formar? Qual é a tua visão em relação a isso? Eu acho que eu avalio caso a caso, né? Já indiquei para alguns alunos esperarem, já indiquei para alguns alunos, não, faz licenciatura e vai começando ali dentro, sem tanta exigência no instrumento, mas pelo menos já vai tendo aquela vivência de universidade, vai ganhando experiência de outras formas, né? Legal. Quando a pessoa não tem essa preocupação do tipo, tô tranquilo aqui, minha família... Porque tem muito essa cobrança também. Essa é uma fase difícil da vida, onde às vezes os pais ficam assim, e aí, o que você vai fazer? Você não Bom, e vai... geralmente quando a pessoa vai fazer, vou fazer música, ainda não gosta. Uma coisa, né? Então, assim, essa fase, se você tem, por exemplo, um suporte familiar, do tipo, posso ficar aqui com os meus pais e posso estudar mais um ano, ficar só estudando violino, maravilha, né? Seria o ideal, seria o ideal. Mas quando você já tem uma certa... você vê que o aluno ele quer estar dentro de uma instituição, para ele isso é muito importante, para, né, para aquele momento da vida dele, entrar numa faculdade. Eu aconselho, sim, fazer a licenciatura, até porque, como eu te falei, o diploma de licenciatura, ele é muito válido para futuros empregos. Ele abre muitas portas. E a Mais pessoa portas pode até do vir, que o do por bacharelado. exemplo, nos Estados Unidos, a gente aceita a licenciatura tranquilamente. Se quiser fazer um mestrado direto depois, pode ser Sim, até em performance, até em execução musical. sim, exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa que é muito polêmica. Uhum. Eu gosto desses assuntos polêmicos. Tu acha realmente que para uma pessoa ser uma boa musicista, um bom músico, um bom violinista, precisa da faculdade, do ensino superior? E o que traz a faculdade que seria... O que é o plus da faculdade? Qual é a vantagem de estar na faculdade versus não estar na faculdade? Uhum. Olha, para você ser um grande violinista, um bom violinista, de fato você não precisa da faculdade. Mas, lógico, se você tem
ótimo professor, uma ótima orientação no instrumento, você vai desenvolver tecnicamente, musicalmente, mas existem outras áreas do conhecimento que talvez assim você não tenha o ambiente em outro lugar que não seja a faculdade. Então, você vai ter discussões sobre assuntos que são importantes, você vai conhecer uma certa bibliografia, né? Você vai poder ler sobre, enfim, temas que não têm a ver diretamente com o violino, mas tem a ver com música, tem a ver com história, tem a ver com outras áreas do conhecimento que, lógico, você pode comprar um livro e ler também. Mas, assim, a gente sabe que não é bem assim, né? Você não vai ficar aqui, ó, vou ficar aqui, eu tenho tudo no meu celular, eu consigo viver sozinho aqui, eu vou ter o conhecimento. Isso na prática não se desenvolve tanto. Eu acho, assim, que a faculdade, ela realmente, assim, se tu entrar numa biblioteca, tanto de música quanto uma biblioteca normal, tu vai ter acesso a toda a informação do mundo. Hoje em dia tu pode, não precisa nem entrar na biblioteca, tu entra na internet, tu já sabe tudo. Sim. Agora, isso não quer dizer que tu vai conseguir aprender sobre esse métier que é fazer música apenas vendo na internet, tocando com um professor. Eu acho que a faculdade, ela meio que auxilia a te encaminhar um encaminhamento, uma linha de pensamento em que tu vai assim, não, isso aqui tu não vai estudar agora, tu vai estudar isso aqui, que isso aqui vai te dar um certo conhecimento que num outro lugar pode ficar bagunçado. A gente está experimentando isso agora, nessa quarentena, né? Eu posso ficar Exatamente. em casa e aprender o que eu quiser. Sim, tu pode aprender o que tu quiser, mas às vezes a gente pode ter essa sensação de estar perdido, distraído. Tudo e nada ao mesmo tempo, tudo, né? porém nada ao mesmo tempo. É justamente isso. E assim, a gente aprende, assim, Carmelo, eu acho que mais ensina pra gente são as experiências que a gente vive, né? No contato com outras pessoas. O que eu aprendo com você, com as pessoas com quem eu converso, com os professores que me deram aula a minha vida inteira, não só de violino, mas de matérias teóricas. Isso. Né? Na universidade, eu por exemplo, fui apresentada algumas coisas, por exemplo, de filosofia, que eu não conhecia, que eu não sabia nem que existia. Né? Então, assim, é uma... Porque às vezes, né, Gabi? Às vezes, no momento que a gente está aprendendo aquilo, eu era assim. Eu achava assim, nossa, filosofia da cultura, filosofia da arte, nossa, aqui eu quero estudar violino. Chato. Mas hoje em dia eu fiquei assim, puxa, ainda bem que eu tive aquilo, porque aquilo ali abriu a minha cabeça para outros conhecimentos que Sim. eu não teria escolhido naquela época. Então, eu acho que a faculdade tem essa faculdade. Tem essa organização, essa forma de conduzir que é importante nessa fase, né? Deixa eu pegar uma outra pergunta aqui. Onde se pode trabalhar depois de terminar um bacharelado? Trabalhar, emprego, né? Falando de emprego. Então, o bacharelado em si, ele é um curso superior, mas que ele não vai atender alguns tipos de emprego, como, por exemplo, a gente falou de dar aula em escolas, da rede, mas se você for partir para os trabalhos mais práticos mesmo, de intérprete, de músico, performático, né? Tocar em alguma orquestra, enfim. E mesmo ser professor de instituições que não são de ensino de base, né? Faculdades, outras escolas de nível técnico e superior, o diploma de bacharelado ele atende, né? Claro que tem lugares, né? Por exemplo, tem orquestras, enfim, que nem exigem nenhum diploma. Né? Mas tem algumas orquestras que exigem um diploma. Algumas exigem, sim. Normalmente as que são vinculadas a alguma instituição mais de universidade, né? A gente tem os USP,
Aqui no Rio tem a Sinfônica da UF, né? Uhum. Da Fluminense, que são orquestras que estão totalmente ligadas a instituições universitárias, né? Uhum. Então, elas exigem, sim. Elas exigem, né? Uhum. Vamos abrir para uma outra aqui. Tem várias. Gabi, você consegue conciliar bem a sua vida pessoal e acadêmica? Olha, a vida pessoal, talvez pessoal e profissional, né? Porque Uhum. a vida pessoal, profissional, desculpa, ela envolve a vida acadêmica, a vida de estudar violino, de tocar, né, em orquestra, tocar recital. Olha, eu vejo assim que exige muita disciplina, né, para a gente manter um padrão, uma qualidade, a gente conseguir atender bem os alunos. Sim necessário muita organização e muita. O tempo, né? Você tem que dividir ele muito corretamente para dar tudo certo. Na minha vida agora é bem assim, tenho tudo muito contado, né? Inclusive minhas idas e vindas ao Rio, elas são todas muito bem planejadas, assim, não tem falha, sabe? Eu tô lá, são aqueles horários, é tudo muito muito organizado. E a minha vida pessoal, que se resume assim, o que mudou muito a minha vida foi a maternidade, né? Porque assim, existia um ritmo de vida antes e, ó, um ritmo de vida. Exemplo. Filhinha, ajuda a mamãe, eu tô aqui, eu não posso. Eu vou lá no papai. Pede pra mamãe. É isso. Estávamos Então, falando assim, sobre isso. falando nisso. Então, existe a era antes e a era depois. Isso ficou muito, muito claro, assim, para minha vida. E eu acho que eu sou muito consciente, assim, é uma etapa também, né? Ela tem 5 anos agora. Uhum. Então, realmente, meu ritmo de estudo, por exemplo, Não, muda muito. sofreu Muda muito. ondulações, assim. E agora eu acho que eu tô retomando bem isso, e, né, sem nenhum tipo de problema. Mas a gente precisa ter uma disciplina muito grande, né, Carlos? Assim, como profissional. A gente não pode deixar a peteca Não cair. pode deixar a peteca cair. É muito, né? Não é molinho, assim. Não. Tem que estar sempre tocando o teu melhor, não adianta. Vai ser assim para sempre, sempre. Vou fazer mais uma pergunta aqui e deixa eu ver aqui. Gui Pitanga dizendo: Gabriela mudou minha vida. 2. Alguém mais deve ter escrito antes. E uma pergunta interessante aqui. Vamos ver. É bem ampla, tá? Quais as habilidades que o estudante tem que ter antes de entrar na graduação e que habilidades é esperado ter depois? Então, habilidades técnicas, talvez. Acho que sim, né? Sim, né? Uhum. Falando em aspectos técnicos, assim, separadamente, a gente pode pensar em mão esquerda, mão direita, talvez, mas com relação à mão esquerda, você tem que estar com tudo muito bem já firmado, assim, com relação a mudança de posição, vibrato, afinação, escalas, né? Você tem que ter 3/8 muito bem construído isso tudo, cordas duplas. O que mais que a gente pode falar aí, né? São os aspectos, né? Básicos. Acordes, já sabia fazer acordes, sim. Os golpes de arco, né, em geral. De arco em geral, pelo menos o básico. Eu acho que quanto mais repertório tiver, melhor, mas não precisa também ser uma coisa desesperada.
mas eu acho que tem que já entrar numa faculdade com um concerto, um movimento de um concerto romântico e um movimento de um concerto de Mozart, e já assim com alguma coisa de Barra, né, na bagagem, já ajuda Isso bastante. é o ideal. Já um Kreutzer, não sei se completo, mas já feito, aquela mesma metade do Kreutzer, já trabalhar, ter uma ideia desse trabalho mais focado, né, na técnica, em limpeza, em golpes de arcos mais definidos, como é que eu faço isso, como é que sai aquilo. Eu acho que Sim, é sim. importante ter esse tipo de habilidade, né? Uhum. Sim. Gabi, tu tens mais alguma coisa para acrescentar no nosso papo? Acho que geralmente eu gosto de terminar assim 1h30, senão fica muito comprido. Claro, claro, fica, tá ótimo. Olha, o que eu poderia falar, assim, para a gente finalizar esse papo, é que todos os estudantes, assim, quem está nessa jornada, assim, tem que criar expectativas reais ali, né, com relação a esse curso de graduação, dar o seu melhor, mas não pensar que aquilo ali vai ser o que vai resolver definitivamente. Aquilo ali é uma etapa muito importante, que quanto mais dedicação, melhor. Então, assim, aproveita esse momento que você entrou na universidade, que você vai ter esse contato, vai abrir tanto a sua cabeça para tantas coisas, assimilar aquilo tudo e criar expectativas reais, assim, metas reais, né, de que você vai construir ali o que for possível e que depois dali você vai continuar construindo e vai Com ser certeza. assim. Vai ser Eu assim acho pro que a resto da vida. faculdade, a universidade acaba sendo uma mudança de, chama em inglês, mindset. A cabeça Uhum. meio que dá uma... eu vou por aqui mesmo. Ela dá uma definida e um foco que às vezes antes pode ser assim, mas não, eu gosto disso, eu gosto de jogar futebol, eu gosto de fazer isso aqui, papapá, e tocar violino. Quando chega na universidade, a gente meio que, não, isso aqui está meio que definindo a minha vida. E é um momento muito estressante para muita gente. Sim, Que é a gente assim, difícil, será que né? isso aqui é para mim mesmo? Será que eu quero mesmo ir pro palco? Por que isso aqui é tão difícil agora e antigamente eu tinha tanto prazer? Porque mudou o foco. O foco é profissionalizante no sentido de tocar, ter uma alta performance, né? Então, assim, pode ser bastante complicada essa mudança. Então, bom, de novo, acho que tu e eu, a gente foi exceção, que a gente já tinha a ideia de ser violinista de alta performance já antes da universidade. A universidade foi Sim. só mais um caminho, né? Uhum, uhum. Mas quanto antes, eu acho o aluno tiver essa mudança de não, é isso que eu vou fazer. Deixa eu me unir à minha gangue. Qual é a minha gangue? É. Segue a Gabi, segue eu, Isso. segue o E a Valdir, segue... consciência, né? A consciência agora do grau de dedicação que você vai ter que dar para aquilo. Porque, como você falou, hoje em dia é tanta distração, Yeah. né? Que às vezes a gente meio que tem que falar pro aluno, olha, não está suficiente, né? Tem que ser mais, tem que realmente respirar aquilo, né? E nem todo mundo está disposto a se entregar É dessa verdade. forma. E Aqueles se dois não for primeiros anos, assim, aqueles 2 primeiros anos da universidade, o primeiro pior e o segundo vai ajustando. Para alguns alunos pode ser bem complicado esse ajuste, né? E sim, na sim. verdade, eu como professor universitário, em mestrado eu não tenho esse problema, porque a pessoa está ali já fazendo aquilo, né? Mas Sim. Uhum. quando a pessoa está ali naquele início ali fazendo performance, eu deixo bem transparente para a pessoa assim, tipo, quer fazer? É isso que vai precisar. Tu acha que não vai dar todo esse gás? Não tem problema. Faz outra coisa. Não tem problema. Eu não tenho essa coisa de querer pressionar, fazer todo mundo ser carrasco, todo mundo tem que ser violinista, tem que ter uma carreira de solista ou entrar numa orquestra, porque não. Essa vida não é para todo mundo, né? Não é. Não é. A gente tem que ter esse foco. Não É verdade. consigo fazer outra coisa senão me encerrar 3, 4, 5 horas no quarto por dia e fazer isso. Aí funciona. Aí funciona. Isso. Né? Isso. Gabi, muito obrigado.
Olha, eu que Aceitar essa agradeço. conversa. Foi um prazer te conhecer virtualmente. Agora tem que ser pessoalmente. Quando você veio aqui da última vez, justamente eu estava no Rio dando aula, né? Os Ah, concertos aqui são quarta e quinta da Sinfônica e eu isso. justamente vou para o Rio, quarta e quinta. Ah, não, eles me E, falaram que tu não estava lá. mas assim, próximas cenas aí dos capítulos que vão vir, a gente vai se conhecer Vamos, pessoalmente. um dia vai marcar um café, tá bom? Isso Muito aí. obrigado. Obrigada. Um E prazerzão. a gente faz um repeteco dessa live aí, de repente, mais pra diante. Tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Um Tchau. abraço. Tudo Tchau, de tchau. bom. Ah, aqui, Tchau. deixa eu só falar pro pessoal aqui. Amanhã, Hum. vamos embora. Amanhã terei Carol Panese, violino popular. Ela é uma super musicista talentosa, canta, toca piano, compõe, trompete, violino. É uma coisa incrível. Amanhã ela vai falar sobre violino popular, tá bom? Então, Legal. tchauzão, Gabriel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.